hoje vamos falar do crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Quem pode ser o sujeito ativo, quem pode ser o sujeito passivo deste tipo de delito. Para tanto, é interessante diferenciar puerpério de estado puerperal, pois não são a mesma coisa. E também é interessante analisar e comentar a respeito do fato de existir ou não existir um lapso temporal determinado para caracterizar ou não o estado puerperal. Esse delito ele é um crime próprio, somente pode ser praticado pela mãe do recém-nascido, mas ele admite coautoria, ele admite participação, admite modalidade culposa, tentativa. Estas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Todos prontos? Vamos lá? O delito de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, ele estabelece que matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após possui uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Sublinha lá, detenção. Logo aqui, nós já podemos destacar 3 características específicas desse delito. Quais são elas? Sobre o estado, sobre a influência do estado puerperal, cometido pela mãe contra o próprio filho, durante o parto ou logo após. É também um crime contra a vida, assim como os demais que estamos estudando neste capítulo, pois envolve a morte. A diferença é que essa morte deve ter sido ocasionada exclusivamente pela mãe da criança em estado puerperal. Se a criança já tiver 10 anos, por exemplo, aí não há de se falar em infanticídio, mas sim homicídio. Tudo certo até aqui? Vamos em frente! Esse sentimento de rejeição, aversão, depressão após o parto pode acontecer devido a perturbações ocasionadas pelo estado puerperal. Todas as mulheres durante a gravidez, elas passam pelo puerpério. Isso não quer dizer estado puerperal, pois são condições diferentes. Assim, nós temos o seguinte, que puerpério é o período que vai desde o início do parto até retornar ao estado normal, geral da mulher, como era antes da gravidez. Isso vai muito tempo. Estado puerperal, ele acontece durante o parto, situação que pode ocorrer alterações físicas, psíquicas, que podem transtornar a mãe com tal intensidade que ela fica sem capacidade de entender exatamente aquilo que ela está fazendo. O legislador, ele considerou esta condição de semi-imputabilidade para criar esse tipo penal específico. Se for, por exemplo, um caso de psicose puerperal, aí vai incidir o artigo 26 do Código Penal, que trata a respeito da inimputabilidade. A jurisprudência majoritária, ela afirma que a perícia médica, ela é dispensável, no caso para constatar o estado puerperal, pois pode ocorrer em qualquer parto. Assim, temos uma presunção, até que se prove em contrário, de que a mulher durante o parto ou logo após pode sim ser acometida de perturbações psicológicas e físicas, as quais podem ter um grau tão intenso que em alguns casos faz com que a mulher queira eliminar o neonato. Ok? O sujeito ativo é a mãe do recém-nascido que está em estado puerperal. É um crime próprio que somente pode ser praticado por determinada pessoa. No caso específico que estamos estudando aqui, a mãe. Quanto ao sujeito passivo, pode ser qualquer criança? Não, gente. O infanticídio ele é um crime próprio, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo, como no que diz respeito ao sujeito passivo.
Deve ser a mãe em estado puerperal contra o seu próprio filho. Se a mãe mata qualquer outra criança que não for a dela, vai depender da sua consciência. Se ela imaginar ser o próprio filho, então existe erro sobre a pessoa. Isso é matéria da parte geral do Código Penal. Responde como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Isso está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Se esta mãe, em estado puerperal, mata um outro filho que ela já tinha, por exemplo, de 5, 6 anos, é infanticídio? Não. Somente o filho recém-nascido é que pode ser vítima durante o parto ou logo após. Mas e se essa mãe matar outra criança, sabendo não ser a sua, mesmo que ela esteja em estado puerperal? E aí, no caso, é homicídio. Cuidado, gente, na prova da OAB ou em qualquer outra prova de concurso, a informação a respeito do estado puerperal deve estar necessariamente expresso no enunciado. Tudo bem até aqui? Podemos ir para frente? Vamos lá! Nós já vimos que o delito em estudo, ele é praticado pela mãe em estado puerperal. Até aqui tudo ok. Mas e aquele que ajuda essa mãe? Um enfermeiro, um médico, um tio, um avô, um amigo? Apesar de ser um crime próprio, se a mãe recebe ajuda, tanto a título de participação quanto a título de coautoria, aquele que mata junto com a mãe responde por ela por infanticídio. Portanto, admite concurso de pessoas. Sim, gente, responde por infanticídio, por força do artigo 30 do Código Penal, o qual menciona que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao crime. Ok? Mas e quanto ao lapso temporal? Quanto tempo dura o estado puerperal? Durante o parto? Logo após? Algumas horas? Alguns dias? O infanticídio contempla o elemento especial, que é o estado puerperal, cuja duração, na legislação brasileira, não está restrita a um lapso temporal específico, pois é uma condição que varia de pessoa para pessoa, e a lei não tem como definir quanto tempo esta condição irá durar. Quanto mais tempo passa entre o momento do parto e o momento do crime, mais difícil fica constatar e comprovar este estado puerperal. Podemos seguir? Vamos lá então! O elemento subjetivo é o dolo direto ou dolo eventual. Não existe previsão legal da modalidade culposa. Dos crimes contra a vida, apenas um deles admite a modalidade culposa, que é o homicídio. Não existe aborto culposo, infanticídio culposo, nem auxílio, induzimento ou instigação a suicídio culposo. Mas e se a mãe, em estado puerperal, causa por negligência a morte do próprio filho? Ela vai responder por infanticídio? Olha, a jurisprudência, ela versa no sentido de ser um fato atípico, uma vez que não foi descrito pela norma a modalidade culposa. Nesse sentido, esta mãe não pode ser punida pelo infanticídio, pois ele somente é punível a título de dolo e não de culpa. Crime culposo é exceção. Portanto, a modalidade culposa deve ter previsão expressa em lei, o que não foi previsto para os casos de infanticídio. Ok? Podemos seguir? Vamos lá então! Quanto à classificação, este delito que estamos estudando é um crime próprio, porque ele somente pode ser cometido, no caso, pela mãe em estado puerperal. O infanticídio, ele é apenas próprio, ele não é um crime de mão própria.
que é um crime de mão própria? É o crime de falso testemunho, por exemplo, que somente pode ser cometido pela testemunha exclusivamente. No infanticídio, a mãe pode sim receber ajuda de um estranho para matar o próprio filho. Esse estranho também responde por infanticídio, uma vez que esse delito admite coautoria, participação. Isso devido ao Código Penal adotar a teoria monista. E o que diz essa teoria monista? Ela diz o seguinte, que todas aquelas pessoas que colaboram para cometer um crime incidem nas penas que neles são estabelecidas. Este é o motivo pelo qual os coautores e os partícipes, eles respondem igualmente por infanticídio. Esse delito, ele também é um delito simples. Por quê? Porque ele atinge apenas um bem jurídico, no caso aqui, a vida. De forma livre, ele pode ser praticado por qualquer meio escolhido pelo sujeito ativo. Doloso. O tipo penal não prevê, conforme já conversamos, a modalidade culposa. Comissivo. Como regra geral, ele exige uma ação. De dano, ele exige efetiva lesão a bem jurídico. Material, ele exige a morte da vítima, mas ele admite a modalidade tentada. O objeto jurídico é o bem jurídico protegido, é a vida no caso. O objeto material é a criança recém-nascida, a criança que sofre a agressão. Ele é instantâneo, porém com efeitos permanentes. Ele é monossubjetivo, também vocês podem encontrar escrito unissubjetivo. E o que é isso? Ele pode ser praticado por uma só pessoa. E plurissubsistente, que vários atos podem fazer parte da conduta descrita na norma. Tudo certo até aqui? Ok? Por enquanto, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Qualquer dúvida que tiver, por favor, deixe aqui nos comentários, assim que possível eu respondo. Não esqueça de curtir, compartilhar, caso o vídeo tenha realmente sido útil para vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo!